Que nós possamos fechar este círculo com todo o nosso amor, com gratidão, sentindo fluir essa energia, envolvendo a todos os nossos irmãos, seu corpo físico, espiritual, o local onde eles estão, envolvendo as pessoas que estão em sua volta, transmitindo muita alegria, muita esperança, muita vontade de superação. Que eles possam continuar recebendo essas vibrações durante toda esta semana. Que eles sejam acolhidos, essas vibrações acolhidas. E hoje é o nosso primeiro dia do ano de 2025. Então agradecemos imensamente o ano que se passou, o ciclo que se fechou. Muitas coisas ainda não foram resolvidas, outras foram, mas que nós tenhamos sempre muita esperança, acreditando nas nossas ferramentas, ferramentas de superação, ferramentas para ver o novo, ferramentas de equilíbrio, envolvendo todo o nosso planeta com essa luz. O nosso país, o nosso estado, cidade, bairro, o nosso lar e todos a que amamos, transmitindo essa energia, envolvendo-os, confiando no nosso poder de cura, no nosso poder de perdão, no nosso poder de amor, todas as ferramentas que nos foram dadas pelo plano maior, por esta divindade que carregamos para cada dia podermos ser um pouco melhor. Que nós possamos ter sempre muita bondade ao olhar para o nosso semelhante, para que toda essa energia flua de maneira amorosa e curativa. Agradeço imensamente a cada um de vocês por fortalecer essa egrégora e pela oportunidade de servir a cada um dos nossos irmãos. Graças a Deus. Primeiro dia, tá vendo? Já tem os nossos desafios a serem transpostos, né? Muito obrigada pela compreensão, viu, amigos? Loló, Ideal. vou te pegar de surpresa e vou pedir para você fazer o agradecimento para Inês. Com certeza, Renato. Aliás, eu só tenho que te agradecer por essa oportunidade logo no primeiro dia do ano, né? Fazer um agradecimento à Inês, a nossa querida Inês, por essa vibração intensa de amor, Inês, de amor e de cura. Tenho certeza que os nossos irmãos, nossos amigos receberam com muita emoção, com muita abertura, toda essa vibração de amor. Muito amor, Inês. Gratidão por essa vibração e pela oportunidade também que vocês estão me dando aí de agradecimento. Gratidão em nome do Instituto e da Egrégora. Isso mesmo, Loló, agradecer a todos, né? Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigada.
Gratidão, Inês, gratidão, Loló. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite que se inicia já nos ensinando, né, já nos trazendo a parte mais importante do tema que eu me propus a trazer para conversar com vocês hoje. O tema é planejamento, e com quem eu tive a oportunidade de conversar, eu falei que pretendia trazer hoje o tema com uma ótica filosófica, olhando a parte do planejamento, não apenas aquele planejamento profissional que nós estamos acostumados a ouvir, né? Você precisa se planejar, você precisa estruturar suas metas, enfim, mas em si o planejamento para a nossa jornada de vida, né? E hoje eu já tive a primeira lição com esse acontecimento da falta de energia, né? Já que eu assumi a responsabilidade de estar conduzindo o grupo, de estar abrindo a nossa sala, enfim, já entendi hoje que eu não posso correr o risco de estar num lugar que não tenha sinal de 4G, 5G, e corra o risco de faltar energia também, né? Porque se eu estivesse em São Paulo, por exemplo, acabaria a energia, mas eu poderia, pelo celular, com o sinal do 5G, né, pelo menos manter a sala ativa. Enfim, então, já da próxima vez, eu preciso entender que se eu tiver que estar na vila, ou eu tenho que delegar essa responsabilidade para outra pessoa, né? Ou, se não, eu tenho que estar numa lan house, num outro lugar que tenha sinal, enfim. E o planejamento é isso, né? No fundo, nós vamos falar muito a respeito de como na nossa vida, às vezes, a gente não para se planejar nos pequenos detalhes, e aí a gente atribui azar, acidente, né, falta de sorte, qualquer coisa que o valha, quando, na verdade, os sinais, né, já tinham sido dados, né? Eu já sabia que aqui eu não tenho sinal de 5G, estamos num período de chuva, né? Hoje caiu um mundo aqui, choveu muito, né? E corríamos o risco realmente de uma falta de energia, né? Mas antes de entrar nesse tema, eu quero falar uma outra coisa importante para vocês. O meu genro, que fez a gentileza até de ir até a estrada, num lugar onde tinha sinal com o meu celular para avisar vocês o que tinha ocorrido, ele comentou comigo assim: você pode reagendar para amanhã, né? E algumas pessoas muitas vezes me questionam por que que no dia 25, que era um dia de Natal, hoje, dia primeiro, o primeiro dia do ano, que muita gente ainda está reunido com a família, né? A gente mantém a egrégora acontecendo, inclusive nesses dias. E eu vou dar a vocês o meu ponto de vista, né? Eu havia, inclusive, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu havia convidado o Denis para que hoje ele ficasse fazendo a intermediação, né? Eventualmente até me perguntando alguma coisa, tal. E ele estava com o pai dele hoje em casa, né? E falou: Renato, vou tentar até entrar, mas não posso te garantir, né? Então, Denis, você fica à vontade, tá? Se por um acaso, no meio da minha fala aí, você quiser intervir, quiser falar, quiser perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Mas, voltando no que eu estava falando a respeito da quarta-feira, o que eu vou dizer para vocês é uma crença pessoal minha, tá?
Estou aqui para aprender. Se alguém tiver um ponto de vista diferente, por favor, me interrompa. Eu acredito numa inteligência superior, né? Num outro momento podemos conversar mais profundamente sobre isso, mas eu acredito que exista sim uma hierarquia e existe um plano de inteligência que rege toda a nossa vida evolutiva. E eu acredito, se você conversa com um espírita, por exemplo, o espírita ele tem o hábito de fazer o evangelho no lar, ele tem o hábito de fazer algumas vibrações semelhantes à nossa, e ele sempre tem um dia escolhido com um horário específico para fazer isso. Os católicos que fazem novenas, os cristãos de modo geral, e outras religiões que têm o hábito de fazer esse trabalho de vibração, a Ave Maria das 6 horas, enfim, todos eles têm consigo um conceito de que esse plano mais elevado, essa inteligência divina, ele coordena esse nosso trabalho. Eu acredito que a egrégora, quando ela começou, primeira, segunda, terceira vez que nós nos reunimos, ela era uma neófita, ela era uma aprendiz desses grupos, né, de vibração, de oração. Quando ela se mostrou disposta a estar firme nesse propósito, que tinha um grupo de pessoas que estavam dispostos a manter, né, essa vibração, eu acredito que a gente subiu um degrau dentro deste plano maior e eles encaixaram a nossa vibração dentro de uma sintonia, dentro de uma ressonância, né? Porque essas coisas, eu não acredito que elas possam ser jogadas no espaço aleatoriamente. Eu não acredito que nós tenhamos o dom mágico, né, de, numa vibração tão maravilhosa como a Inês estava conduzindo agora, a gente formar uma, uma bola de energia que vai se dispersar no universo e vai alcançar essas pessoas às quais a gente vibrou por elas. Eu acredito sim que exista seres mais sutis, mais elevados. De que forma são? Se são santos, se são espíritos superiores, se são avatares, eu não sei. Eu sei que eu acredito realmente que exista uma engenharia que pega a energia desse grupo ou a energia de qualquer um outro grupo que esteja fazendo o mesmo trabalho, coloca essa energia numa estrada abençoada, de, de vibração pura, enfim, e faz com que essa energia, então, seja levada não só àquelas pessoas às quais a gente está vibrando, mas com todos aqueles que necessitam dela, né? Essa estrada, essa energia é alimentada até por aquelas pessoas que fazem as suas orações isoladamente, sozinhos. Então, eu acredito realmente que hoje o nosso grupo ele já tem um compromisso com o plano maior. É assim, olha, de quarta-feira, né, é como se fosse o dial de um rádio, né? Naquele número, naquele horário, você tem um canal que está destinado para vocês, onde esse canal vai ser alimentado pela energia de vocês e nós vamos estar levando eles aonde for necessário. Então, se depender de mim, sempre que pudermos, nós estaremos realizando às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Quando isso não for possível, nós vamos tentar que alguém possa assumir isso, e se o motivo for de força maior,
eu tenho certeza que nós vamos ser orientados de que forma devemos agir naquele momento. Então, hoje, por mim, já pode até acabar a luz novamente, se isso acontecer, porque nós atingimos o nosso objetivo maior, que é fazer essa vibração. E acredito com o que eu estou falando agora para vocês, para aqueles, pelo menos, que acreditarem que faz sentido o que eu estou colocando, a gente cumpriu o nosso papel para com o plano maior. A gente entregou a eles, né, o nosso amor, a nossa energia, a nossa vibração, e ela agora está reverberando aonde necessita estar, né? Então, achei que era importante fazer essa colocação para vocês. Se por um acaso alguém tiver alguma opinião diferente dessa, que queira comentar, ou se alguém quiser falar algo a respeito do que eu coloquei aqui agora, por favor, fiquem à vontade. E faço favor de vocês, né, me ajudarem nesse bate-papo, né, porque a ideia é bem essa, né? A ideia é que a gente possa trocar conhecimento. Aliás, antes do Denis falar, que eu vi que o Denis abriu o microfone ali, levantou a mãozinha, eu vou lembrar vocês, eu não sei se todos tiveram oportunidade de ver, mas o Marcos compartilhou comigo um Instagram do Cortella, né? E nesse Instagram, o Cortella, que é um filósofo, professor de filosofia brasileiro, né? Muito conhecido aí na mídia, ele conta que se eu e você estivermos numa mesma estrada, eu carregando um pão e você carregando um pão, a gente se encontra, eu dou o meu pão para você, você dá o seu pão para mim, a gente vai embora, cada um com um pão novamente. Se nós estivermos numa estrada, eu com uma ideia e você com uma ideia, a gente se encontra, eu te dou a minha ideia, você me dá a sua ideia e nós vamos embora com duas ideias cada um. Então, o Marcos me passou esse Instagram e falou para mim assim: olha aí o que faz a egrégora, né? Então, a proposta desse nosso bate-papo, desse nosso encontro, é justamente essa, né? Que a gente possa cada um trazer um conhecimento, uma ideia, porque aí todos nós saímos daqui com mais conhecimento, com mais aprendizado. Denis, por favor, desculpa se falei demais aí. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Feliz ano novo, especial Boa noite. por todos nós estamos aqui logo no dia 1, né? No dia primeiro, dia 1, início de tudo, dia primeiro do ano de 2025, e todos nós estamos reunidos aqui, como sempre estivemos essas semanas, mas especialmente nesse dia de hoje, né? Estarmos juntos e iniciando juntos essa nova jornada desse ano, né? Essa nova jornada desse momento que estamos todos aqui. E aí, assim, você iniciou falando sobre o aprendizado que você teve. Um dos grandes aprendizados que nós temos quando isso acontece é que nós não temos controle sobre tudo, né? Então, focar no que a gente tem controle é o que resta para a nossa jornada. Tem coisas que você não vai conseguir mudar, Renato. Tem coisas que você não vai conseguir controlar. Tem coisas, por mais planejamento que você possa imaginar, que você tiver, não vai ter controle. Sim, você poderia deixar que outra pessoa pudesse abrir a sala, no caso que. Porque não é porque você está aí na Vila das Borboletas que faltou a energia. Você podia estar na sua casa em Guarulhos e ter faltado energia. Aí, como você falou, mas não tem o sinal.
mas de repente o seu celular estava com a bateria fraca. Pronto, acabou. Já você também não teria controle sobre isso. Ah, vamos ter um planejamento de ter uma segunda pessoa com a senha da egrégora, caso dê problema com uma outra, abra a sala. Ok, tudo bem. Mas essa pessoa, de repente, também pode não estar naquele momento com a disponibilidade, enfim. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que o universo vai entregar para a gente o que a gente precisa no momento também. Quando nós, aqui, o que é o primordial, é o principal, a vibração que a Inês fez, e levando amor logo nesse primeiro dia, para todos que necessitam, que estão, né, em condições tanto física, emocional, mental ou espiritual mais vulnerável do que nós, porque todos nós estamos vulneráveis, somos vulneráveis. O que vale muito é a nossa intenção. E a intenção, o universo não precisa de Wi-Fi. A intenção, o universo não precisa de Zoom. A intenção que a gente tem, o universo não precisa de planejamento. O universo sabe qual é a nossa intenção. O universo sabe qual é a sua intenção. O universo sabe o trabalho que você faz, o trabalho de todas as quartas, o trabalho que a egrégora faz. Então, se um dia, numa quarta-feira, a egrégora não tiver a possibilidade de acontecer por conta de qualquer questão física, vamos dizer assim, não é, é, não vamos nos dar o prazer de ficar chateados, porque não precisa, porque o universo já sabe. Cada um vai ler, a Inês manda, né? 5 horas da tarde lá, todo mundo lê os nomes lá. Cada um faz 8 horas a sua vibração. Esse é o plano B. Se é para fazer um planejamento, cada um 8 horas, olha, não aconteceu o negócio lá, legal. Vibra você, fala os nomes você. A egrégora já está feita, já está realizada. E aí o tema, quando você traz, ele sim é de muito aprendizado para nós, porque ele vem em várias esferas mesmo, como você está colocando. A gente pode falar de nossa jornada material, a gente pode falar de nossa jornada emocional, de nossa jornada mental e nossa jornada espiritual. São coisas diferentes mesmo. Nessa jornada que você trouxe material, legal. Esse planejamento, show de bola. Agora, para nossa vibração, o amor que a egrégora tem, não precisa desse Wi-Fi. E a gente não vai ter controle sempre sobre isso. Então, dentro da introdução que você trouxe, era isso que eu queria comentar, porque o que, o que tem que acontecer, acontece, e a intenção que está aí dentro de você, ou dentro de cada um de nós, é a que vale. É essa que a gente tem que nos apegar. É isso. E eu queria complementar que para mim ela já tem cor, forma, espaço, muito bem estabelecido, né? Cor sou eu, né? Moreno, assim. É mais ou menos. É, e ela já está formada, né? E o mais interessante que o Denis tinha falado da possibilidade, às vezes, de não dar um tempo, e deu super tempo. Mas aí eu fui abrir o computador, ele demorou a beça para carregar o WhatsApp, porque tinha muitas mensagens que você recebe. Eu falei, "Ih, a gente vai entrar atrasado, acho que o Renato vai pensar até que a gente não vai conseguir mesmo." Aí, quando eu fui olhar no telefone, tinha um recadinho que iria atrasar. Aí eu falei, tá tudo certo, daqui a pouco a gente está tudo junto. E é isso, e acabou. E eu acredito muito nisso. Ele falou: você não precisa estar presente para já fazer parte, porque nesse mundo que transcende aí, nós já fazemos parte. E você tem essa possibilidade. Oh, hoje eu não estou lá, mas eu sei que está acontecendo. E eu sei que estão sendo vibrada a boa energia para aquelas pessoas que necessitam.
e ela já acontece, porque ela já tem o espaço estabelecido, ela já tem a forma, ela já tem a cor, ela já tem energia, ela já existe, né? Muito forte. Tá sem som. Perdão. Muito bom ouvir vocês. E acho que o que vocês trouxeram nos dá uma opção a mais e acho que chama a atenção até daqueles amigos que eventualmente não possam estar conosco, né? Que lembre-se sempre, olha, se eu não posso estar hoje lá, né? Eu tenho aqui a lista de nomes. Se eu não quero ler a lista inteira, eu posso colocar minhas mãos em cima dessa lista, né? E transmitir minha energia para ela e vamos estar, né? Mas você vê, Denis, acaba sendo uma forma de planejar, tá vendo? Né? Acaba sendo mais uma opção, né? Então, você colocou aí uma ideia interessante, que é de eu, de repente, deixar a senha da nossa sala com mais duas ou três pessoas, né? Fala, olha, qualquer imprevisto, você viu que eu não entrei porque faltou energia, não sei o quê, você está em condições, entre, é mais uma opção, né? E essa lembrança importantíssima, né, para quem não puder estar junto conosco naquela noite, né, que pegue a sua listinha, porque eu estava até pensando comigo, assim, eu estava pensando em, olha, eu e a Inês, então vamos fazer aqui a vibração a gente, né, e vai ter o mesmo efeito, né? Porque a gente fica muito feliz, principalmente em função do convidado da noite, quando a sala está cheia, e tal, mas a gente tem que ter aquela certeza de que se um dia estivermos em dois apenas na sala, né, nós estaremos realizando a egrégora com a mesma intensidade do que quando estão 30 ou 40, né? Enfim. Tadeu, por favor, deixa eu colocar você aqui no papo com a gente. Ô Renato, boa noite aí para você, feliz ano novo e para a galera toda aí que está com a gente. Boa noite. Eu sou muito é, participativo aí da ideia que você está trazendo e do que a Cláudia trouxe. Então, quando a gente estipula um horário e uma determinada intenção, aquilo cria uma energia, se transforma num ser, e ele vai estar sempre ali. Então, eu não acho legal assim que a gente interrompa, né, as nossas reuniões, seja por que motivo for. Então, eu participo aqui na minha cidade de um encontro budista engajado do Thich Nhat Hanh, né, que é um vietnamita, e essas reuniões têm um dia virtual na quinta e um dia presencial na sexta. E a reunião da quinta, ela seria interrompida no começo de dezembro para voltar em janeiro. Todos os anos é feito dessa forma. Aí o monge, né, que conduz, ele interrompe. Aí eu falei para ele, falei, olha, a gente pode criar um grupinho, né, e a gente manter, né? Aí ele falou assim, mas é que o pessoal viaja, muita gente viaja, tal. Eu falei, não, mas se tiver, foi o que você colocou agora, se tiver duas, três pessoas, uma pessoa participando, já valeu a pena. Então a gente tem feito, né, nesse período e tem sido maravilhoso, muito legal. Então, não é o número de pessoas, né, que determina a energia, a qualidade, né, da reunião. E também eu participo domingo à noite de uma outra reunião online e aconteceu o que aconteceu com você hoje. A pessoa lá que coordena, né, o nosso Renato lá do domingo, ele estava viajando, estava na Bahia e ficou sem condições, né, da internet dele lá de conduzir. Aí ele falou, olha, está cancelado, a gente não vai fazer, né, não tem como. Aí eu falei lá no grupo, né? Eu falei, olha, eu tenho, né, uma assinatura do Zoom, eu posso abrir a sala e a gente fazer normalmente. Fizemos sem ele também e foi maravilhoso. Então, a gente deve manter essa regularidade, né, independente das pessoas que possam ou não participar. Hoje nós estamos em 18 pessoas, né? Eu sei que tem quartas-feiras aí que tem mais de 30, mas de novo, não é a quantidade, né, que determina a qualidade da nossa reunião. E eu queria fazer mais um comentário,
né? O Osho, quando ele era ainda jovem, o guru da época era o Gurdjieff, né? Que é um russo, então que era assim, o grande espiritualista, né? Do momento. Aí ele queria muito conhecê-lo, ele queria muito saber, né? Os segredos da vida com ele e tal. Aí ele conseguiu. Finalmente, depois de insistir muito, correr muito atrás, ele conseguiu uma reunião, né, com o Gurdjieff. E aí foi marcada a reunião e ele foi cheio de expectativa, né? Então, tipo assim, poxa, hoje eu vou descobrir, né, assim, os grandes segredos da vida, da espiritualidade, né? Vai ser um salto quântico na minha vida. Aí diz que eles se reuniram em volta de uma pequena fogueira, né? Tomaram um chá, né? E fecharam os olhos, né? Meditaram e acabou a reunião. Ninguém falou nenhuma palavra. E ele falou que foi uma reunião maravilhosa. Então, tipo assim, não é o que é dito, não independe do que você programa também, né? Como o Denis falou, às vezes a gente escolhe, né, todo um itinerário, um roteiro certinho, que não se cumpre, mas da forma como acontece e a forma como deveria acontecer. E essa reunião presencial também, que eu faço aqui de sexta-feira, né, com esse monge, aconteceu uma sexta-feira, que choveu muito, teve uns problemas aí, e eu fui sozinho, né, para essa reunião presencial e foi maravilhoso também. A gente conversou, bateu papo, meditou. Então, é isso que você colocou agora nessa última fala sua, Renato, é isso. Então, só a intenção, né, de você ter esse aprendizado, essas pessoas com a mesma intenção, né? O que a gente veio fazer aqui? Né? A gente não veio beber, a gente não veio se divertir, né? Dentro desse conceito de diversão aí comum. A gente está aqui para aprender alguma coisa, para evoluir um pouquinho, crescer um pouquinho, né? É, aprender um pouco mais aí como viver bem, né? Ter uma qualidade de vida melhor. Enfim, a gente está com essa intenção, então o universo traz tudo isso para a gente, independente, né, da quantidade de pessoas, independente de quem vai conduzir. Então, um dia que você não puder conduzir, é ótima essa ideia, né, de você deixar aí, né, com outras pessoas. E é isso, né? E então eu acho muito legal, né, essa reunião. E uma outra coisa ainda, eu nunca me arrependi de nenhuma reunião dessas que eu participei. Não falando só das suas, mas de todas essas, né? Que fala de autoconhecimento, de cura, de espiritualidade. Então, em São Paulo, eu participava de uma de sexta-feira, presencial, quando eu trabalhava lá. Eu morei 50 anos, né, em São Paulo. Aí, às vezes, de sexta-feira, assim, eu tava só o pó, né? Tinha trabalhado a semana toda, e o ritmo aí de São Paulo, né? 8 horas de serviço, trajeto, né? No trânsito, ida e volta, tal. E eu estava bastante cansado. Eu tinha vontade de ir para casa, né? De fazer outra coisa, né? Jantar com as minhas irmãs, passear, assistir um filme, namorar, enfim, fazer qualquer outra coisa. Mas eu ia para esse compromisso. E eu nunca saí de lá arrependido de ter ido, sabe? Tipo assim, eu saí mais cansado, eu não foi legal. Pelo contrário, era como se ligasse minha bateria na tomada lá, sabe? Então, todo aquele cansaço da semana era dissipado ali. Eu saía de lá mais energizado, com mais energia. Então, eu nunca me arrependi de ter participado de uma reunião dessas, né? Às vezes a gente tem que, como é que fala, fazer uma forcinha para dar o input aí, né? Um start para ir para esses encontros. Mas quando a gente sai deles, a gente fala, nossa, ufa, ainda bem que eu fui, né? Eu estou muito mais leve, eu estou muito mais em paz, eu estou muito melhor do que se eu não tivesse vindo. Então, é isso. Gratidão aí, Renato. Obrigado você, Tadeu. E eu posso confessar para você que eu e a Inês, por exemplo, eu não sei se todos sabem, né? Eu e a Inês somos casados, a gente mora na mesma casa, né? E a gente faz a egrégora em ambientes diferentes, né? Ela fica num quarto, eu fico na sala, enfim. E toda vez que termina uma egrégora, a gente se encontra e fala assim: nossa, o que que foi essa egrégora hoje? Que encontro maravilhoso!
Até que chegou um momento que eu olhava um para o outro e falava assim, ah, mais uma egrégora maravilhosa, né? Quer dizer, é o que você falou, sabe? Independente da quantidade de pessoas, independente do convidado e do tema conversado, a gente sempre sai de um encontro como esse, é, ganhando, né? Ganhando, aprendendo, se energizando, enfim. Então, muito obrigado, Tadeu, por sua colaboração, pelas indicações que você deu essa semana também aí para os nossos bate-papos. Muito obrigado mesmo, viu? Ô, Renato, deixa eu colocar só mais uma palavrinha. Tá? Quando eu morava em São Paulo, eu frequentei durante bastante tempo aí o espaço do Gasparetto, Certo. né? E aí eu me lembro de uma palestra que ele falou um dia, aí corroborando também aí o que o Denis falou, que sempre vem para a gente o que a gente precisa, ouvir o que a gente precisa aprender. Então, o Gasparetto dava a palestra dele lá, de 3, 4 horas, né? Aí ele disse que no final, quando as pessoas iam cumprimentá-lo, às vezes a pessoa chegava para ele e dizia assim: Olha, Gasparetto, eu gostei muito, né, da tua palestra assim assado, mas o que eu mais gostei foi disso que você falou assim, 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 assado. Aí ele falava assim: Não, mas eu não falei isso. Ele pensava com ele mesmo, né? Então, tipo assim, a pessoa, ela entra naquela vibe ali, ela vai buscar a informação que ela precisa para a cura dela. Verdade. Aí isso aconteceu várias vezes. A pessoa dizia, o que eu mais gostei foi isso, assim, assim que você falou, aí ele pensava com ele mesmo, ele falava assim, não, mas eu não falei isso, né? Então, mas a gente acaba acessando o que o universo tem para nos trazer quando a gente está aberto e disponível para a cura, para o conhecimento, né? Então, o nosso papel é só esse, é esvaziar nossa mente aí, né, dentro do possível, diminuir o nosso fluxo de pensamentos e se colocar aberto, né, para, tipo assim, o que eu preciso saber, né? O universo, né? Eis-me aqui, né? O que que eu preciso saber? Sem as nossas crenças, sem a nossa rigidez, né? Deixar um espaço aí para entrar algo novo e esse algo novo vem. Então é isso. Perfeito. Gratidão. Tabinha, por favor. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Que eu não tive a oportunidade de cumprimentar essa noite, porque nós também, a hora que eu entrei na sala, eu só vi a Miriam Calil na sala. Aí eu falei, não tem ninguém na sala? Aí a Miriam Calil falou, eu estou aqui. Eu falei, só tá você. Ela falou, acho que é. Aí fiquei conversando com ela, né? Perguntando como é que foi as festas dela e tal. Aí, como a gente, eu estava dirigindo e a Beth também estava com outros, ela falou assim, ó, Renato mandou uma mensagem aqui, vai demorar uns 15 minutos. Aí eu falei, que pena, né? Vai dar tudo certo. Aí falei para mim, então vamos fazer o seguinte, né? Então a gente vai, daqui a 15 minutos a gente entra. Mas quando eu tive uma ideia, eu falei assim, caramba, vamos falar como é que cada um passou as festas, né? Para quê? Para que passasse esses 15 minutos que você poderia entrar. Mas quando eu pensei, você entrou. Eu falei, caramba, né? Era uma oportunidade de a gente chegar e manifestar como é que foi as nossas festas de final de ano. Aí veio essa passagem aí da questão do pão e da ideia, eu também achei muito sensacional, eu já tinha visto, né? Já tinha visto. Aí eu fiquei pensando, né? De fato é verdade. Agora veio o senhor Denis aí, e veio dar essa ideia. Ideia não é essa que ele já tinha isso aí na mente, ele só colocou à disposição para a gente entender mais. Por quê? Os nomes estão lá, a lista está lá. Quando a gente não puder fazer, como ele mesmo disse, a gente chega, põe a mão na lista tal, cada um faz a sua vibração. Eu estou pensando bem nisso pelo seguinte: todos esses anos da egrégora que nós já fizemos, eu perdi uma. Até hoje eu não esqueço, eu perdi, mas porque eu não tinha condições de eu fazer mesmo. Mas se ele tivesse dado essa ideia antes, eu poderia falar que eu não perdi nenhuma. Então, senhor Denis, quando você tem as suas ideias boas aí, fala que, olha, foi sensacional. Só tem que agradecer. Obrigado a todos. Valeu, Paulinho. Muito bom. Quando
quando eu estava fazendo a nossa programação de final de ano, né, eu tinha colocado eu e a Inês para fazermos a egrégora do Natal. E não tinha ainda conseguido, alguém para o final de ano, tinha feito o convite para o Robinson. Aí o Robson falou para mim, cara, no final de ano eu não vou conseguir assumir esse compromisso. Tanto é que ele estava aqui na sala e precisou se ausentar. Ele falou, mas no Natal eu consigo fazer. Então eu troquei com ele. Quando eu troquei com ele, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, bom, primeira egrégora do ano, vamos falar sobre planejamento. E coloquei o tema ali, planejamento, sem ter nada ainda na cabeça pensado no que falar. A ideia, a princípio, era falar com vocês sobre o planejamento da própria egrégora, né? Falar, bom, vamos conversar, ver se a gente tem alguma coisa para mudar, né? Se tudo como está sendo feito está bom ou se tem que fazer alguma mudança, se alguém quer sugerir algum tema novo, enfim. Então, parece que as coisas, né, o fluxo da vida, como o Denis estava colocando, ele vai nos colocando em situação do que é necessário, né, do que realmente a gente precisa. Então, antes de eu entrar mais a fundo no que eu estudei aqui para passar para vocês, eu quero colocar que se alguém tiver algo que gostaria de falar sobre o andamento da nossa egrégora, sobre o que gostaria que acontecesse agora em 2025, então nós já temos aí o Denis e a Cláudia colocando para nós essa ideia maravilhosa de que quando não pudermos estar junto, não deixarmos de pegar aquela lista, de colocar o nosso pensamento na mesma frequência que o grupo vai estar, né? Que isso vai fortalecer o nosso movimento. Mas se alguém quiser e se sentir à vontade para falar sobre isso, por favor, eu acho que é o dia ótimo para a gente estar conversando a respeito. Se não, eu vou tocando o que trouxe para vocês e no decorrer que alguém queira falar, vai ficar à vontade para o mesmo. Tá? Como ninguém levanta, Renato, eu vou voltar a falar novamente, posso? lógico. Então vamos lá. Então, como eu sempre digo para você, né? Eu acho que esse bate-papo, eu sou uma pessoa muito leiga nesses assuntos. Então, eu aprendo muito com o bate-papo. Vem cada ideia assim que eu faço, nossa, né? Eu nunca ia pensar, né, que a gente poderia agir dessa forma. Então, são coisas assim que eu acho que ela está sendo bem conduzida. Os temas são muito profundos, eu gosto de ouvir. Eu aprendo muito com o bate-papo também. Apesar que a vibração que a Inês fez hoje foi muito boa, só que eu não pude conectar, ficar bem situado pelo seguinte, que eu estava dirigindo, até a Beth falou assim, desliga o celular. Mas aí eu ficava ouvindo pelo celular dela. Então a gente traz uma energia tão boa que muitas vezes você fica assim sentindo tudo aquilo que a Inês passa, a vibração dela hoje tocou muito. Então, tudo que está acontecendo até hoje, e eu espero que vai acontecer muito mais vezes, eu acho que é de grande valia, não só para quem está presente, mas também para aqueles que estão recebendo. Então, a gente tem que continuar. Não que a gente, ideias novas são sensacionais, que nem eu acabei de falar a questão do Denis. São coisas assim maravilhosas que eu nunca ia passar na minha cabeça o que ele tinha dito. Então, eu só tenho que agradecer as pessoas que participam da egrégora. É isso. Obrigado, Paulinho. Deixa eu compartilhar com vocês a única tela que eu realmente vou compartilhar hoje, porque eu achei que isso foi colocado de uma forma assim tão profunda. Eu falei, não adianta eu falar essa frase para eles, eu acho que vai ser bacana que eles possam ler e pensar a respeito.
O Amit Goswami, ele é um físico quântico, escritor, filósofo indiano, né? E lendo aí alguma coisa dele, eu encontrei essa frase que diz: é por isso que dizemos que você precisa alinhar seus desejos e suas intenções com o movimento da consciência. Inteligência divina é apenas outro nome para a mesma coisa. É por isso que dizemos que você precisa alinhar seus desejos e suas intenções com o movimento da consciência. Inteligência divina é apenas outro nome para a mesma coisa. Por que que achei tão importante essa fala dele? Quando eu pensei em trazer o planejamento com a visão da filosofia, né, foi justamente porque as nossas intenções, elas estão à frente de tudo, né? É muito comum nós falarmos que estamos aqui na Terra para evoluir. É muito comum nós olharmos para a natureza e admirarmos todo o planejamento, né, evolutivo que foi feito na construção de cada semente, de cada flor, de cada inseto, de cada animal, de cada ser que está aqui na natureza, né? Foi tudo tão bem arquitetado que a gente se nega a acreditar que isso possa ser uma mera coincidência, né? Isso é uma mente divina que exerce esse exercício sobre as nossas vidas, né? Então, se todo o universo, se toda a natureza foi assim tão bem planejada, né, por que que nós não praticamos isso no nosso dia a dia, na nossa vida? Eu acredito que quando a gente traz um tema para um bate-papo, quem mais ganha, quem mais aprende com esse tema, normalmente é quem o trouxe e quem estudou ou parou um pouco para pensar no que iria falar, no que iria. A Meire está dizendo que o Amit Goswami vai fazer uma jornada agora em janeiro e ela passou o link aí. Perdão, me perdi um pouco no que estava dizendo. Bom, eu acho que eu estava falando a respeito de que se toda, né, a natureza foi planejada. Ah, agora eu me lembrei. Eu penso assim, por exemplo, uma semente, né? Uma semente ela tem um potencial para se tornar flor, ela tem um potencial para se tornar fruto, né? Mas para que esse potencial dela seja manifestado, ela precisa estar no ambiente próprio, ela precisa receber os nutrientes próprios para poder estar manifestando essa tua potencialidade. Assim somos nós. Nós trazemos dentro de nós uma semente de potencialidades que vai se manifestando no decorrer da nossa vida. Mas para isso, nós precisamos estar nos ambientes propícios, né? Se você pensa na sociedade como um todo, a sociedade coloca que você precisa ir para uma escola, estudar, para ser alfabetizado, para aprender a fazer conta, para conhecer um pouco da geografia do planeta onde você vive, da história do planeta, da língua do país onde você nasceu e da língua que hoje é utilizada na maioria dos países. Você aprende um pouco sobre a anatomia do seu corpo, sobre a biologia da vida. Então, essa estrutura social
de nós irmos para a escola é uma forma de nós trabalharmos as nossas potencialidades. Alguns de nós faz melhor uso do conhecimento recebido na escola e consegue manifestar essas potencialidades de uma forma a servir melhor a sociedade, né? Porque também é muito comum nós pensarmos assim: vamos para a escola para nos tornarmos mais inteligentes, para aprendermos mais e termos uma profissão, para ganharmos dinheiro e sermos felizes, né? Mas se nós olharmos com um olhar filosófico, nós vamos para a escola aprender a servir, aprender a trabalhar essa potencialidade para ser útil aqui nesse planeta, aqui neste plano, na comunidade onde a gente vive, na sociedade onde a gente vive. O que que seria de nós se alguns homens não tivessem planejado para se tornarem médicos? O que seria de nós se alguns homens, mulheres, enfim, não tivessem se planejado para se tornarem engenheiros, professores, terapeutas? Então, a escola ela não foi criada apenas para que a gente aprendesse a se alfabetizar, se encaminhasse para uma profissão, para termos um emprego, ganharmos dinheiro e sermos felizes. Porque se nós não servirmos a essa sociedade, né, nós mesmos não vamos encontrar a nossa felicidade. Deixa eu ver aqui o que o Tadeu me passou aqui. Bom, vou compartilhar com vocês, então, já que o Tadeu fez a gentileza de me enviar uma imagem aqui no privado, que é falando justamente sobre a questão do aprendizado. Tadeu, nossa, deixa eu ver aqui. Quer você falar conosco a respeito dessa pirâmide que você colocou aqui? Deixa eu ver. Pode falar. Então, Renato, eu acho que ela fala por si só, né? Mas é isso que você falou. Então, quem mais aprende é aquela pessoa que se propõe, né, a ensinar os outros. Então, quando você lê alguma coisa, você retém 10%, né, desse aprendizado. Quando você escuta, né, você 20%. Quando você vê, 30%. Quando você vê e escuta, 50%. Aí aqui entra como que se diz, o canal de aprendizagem que difere de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que são mais auditivas, outras são mais visuais, né? Outras são mais sinestésicas. Então, cada um tem um canal de aprendizado diferente. Você percebe isso até no vocabulário das pessoas, né? Então, as pessoas falam assim: ah, eu ouvi você dizer, né, Renato? Então, tipo assim, uma pessoa visual, ela viu, né? Ah, olha, escuta isso, né? Então, tipo assim, ela é uma pessoa auditiva. Então, cada um tem um canal, né, assim, mais específico. Então, é legal que quando você passa um aprendizado para alguém, você usar todos esses canais. Então, tipo assim, você usa o PowerPoint para a pessoa que é visual, né? Você fala, né? Você não deixa só a pessoa ver, você fala para as pessoas que são auditivas, né? E as pessoas que são sinestésicas, no caso, se você conduz ao vivo, né? Alguma coisa, ter tato, ter contato, ter abraço. E depois, ó, conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater é 70%. Então, tem um recurso hoje no app aí do Zoom, que é você dividir as pessoas em salas menores, né, para falar sobre aquele tema. Então, isso também é muito rico. E aqui a gente está agora, né, aí 17 pessoas, então não dá para abrir uma sala com todo mundo. Então, tipo assim, são divididas duplas ou trios e as pessoas comentam, falam sobre aquilo.
Então, daí vem 70%, né, da absorção do que está sendo ensinado. Praticar, né, é 80%, inclusive os escoteiros, o Baden-Powell, né, o criador lá do escotismo, acho que ele já sabia disso. Então, os escoteiros, eles não aprendem por demonstração, eles aprendem praticando. Então, tudo que é ensinado, né, dentro do grupo escoteiro, as crianças fazem. Eles vão lá com a mãozinha deles, eles cortam, eles colam, eles fazem, eles não vê só na teoria. E então, e ensinar os outros é 95%, né, do aprendizado que você retém. E é uma coisa natural, porque você vai ter que pesquisar, você vai ter que procurar se informar sobre aquilo, né, tipo assim, para eventuais perguntas, né, você ter as respostas. E aqui eu acho que cabe também, assim, o doar, né? Hoje a neurociência fala disso, que uma das formas de você ter a verdadeira felicidade, né, que eles chamam de ataraxia ou eudaimonia, é a doação. Então, tem estudo científico que quando assim foi distribuído um dinheiro para vários alunos, né, da universidade, alguns usaram para comprar uma roupa, para passear, para comer no restaurante, usaram para si próprio. E outros usaram em benefício de terceiros. E o nível de felicidade lá que eles conseguem mensurar é muito maior nessas pessoas que usaram aquele dinheiro em prol de terceiros. Então, eu me lembro agora, né, desse contexto. Então, tipo assim, você receber é bacana, né? Então, tipo assim, seja dinheiro, seja uma ajuda, né? Você está precisando de algo, a pessoa vem e te ajuda. Você vai te trazer um certo contentamento. Mas o fato de você poder se doar, você saber que você fez a diferença na vida de uma pessoa, sabe? Vai muito além. É muito mais do que você receber. Então, aí você comentou, eu me lembrei desse gráfico e consegui localizar ele aqui, mas é isso, né? Então, como é que se diz? É um incentivo a mais para a gente seguir nesse caminho, né? Que a espiritualidade fala, da doação, né? Do amor, né? De você se doar, e que hoje a ciência assina embaixo, né? A ciência corrobora que isso aí, de fato, te traz, né, benefícios, né? Então não é só uma coisa assim teórica, né, que a espiritualidade dizia, as religiões. Então é uma coisa que dá para mensurar. Então é isso. Perfeito. Muito obrigado por compartilhar. E é isso, foi essa a sensação que eu tive quando eu comecei a estudar para conversar com vocês sobre planejamento. Eu fui rever uma série de coisas que eu já tinha estudado, já tinha visto em algumas outras oportunidades e não estava colocando em prática. Aí eu falei para mim mesmo, falei, poxa vida, eu já tinha nas minhas mãos as ferramentas necessárias para vencer uma série de obstáculos que eu precisava vencer, tanto profissional como espiritual, enfim. Mas eu não vinha colocando em prática. E acho que isso é muito comum, infelizmente, na nossa espécie. E talvez por isso a gente insista tanto em dizer que estamos aqui para poder evoluir, né? Porque a gente frequenta a escola, a gente frequenta uma igreja, uma escola de filosofia, a gente faz cursos. eh, o que a gente efetivamente coloca em prática de tudo que viu é um percentual muito, muito pequeno. A minha intenção hoje é incentivar cada um de vocês a rever todo o aprendizado que vocês já tiveram, porque eu não tenho esse poder mágico, né, de trazer nenhum milagre aqui. O milagre, cada um de vocês, principalmente pela faixa de idade que a maioria de nós aqui dessa sala tem, nós já vimos muitas alternativas, tanto nas igrejas quanto nas escolas de filosofia, nos treinamentos, nos cursos, na faculdade, enfim.
só que muito pouco é colocado em prática. Eu falo por mim e falo por a grande maioria das pessoas que convivem comigo, meus filhos, meus colegas de trabalho, vocês. Eu vejo, por exemplo, no grupo da egrégora, no grupo de WhatsApp da egrégora, nós temos lá mais de 100 pessoas. Já chegou a ter quase 200 pessoas lá, né? Eu percebo que muitas estão lá, talvez porque não tenham coragem de sair, porque não participam, não colocam nome, não mandam nenhuma mensagem, enfim, mas estão lá. Algumas continuam mandando uma lista com 25 nomes, de uma vez só, e aí a impressão que tenho é de que não são 25 pessoas que estão atravessando alguma adversidade. Aquela pessoa que enviou aqueles nomes, ela pensou assim: ah, é a turma da minha família ou é a turma do meu trabalho que eu quero que receba uma boa energia, então vou colocar o nome deles lá. E vejo ali muitos terapeutas, muitos terapeutas, que quando eu converso particularmente ou tenho um pouco mais de proximidade, vejo esses terapeutas resolvendo ou tentando resolver os problemas da grande maioria das pessoas à sua volta, mas eles próprios carregando uma série de problemas com eles, né? Nós mesmos, né, aqui da Egrégora, que procuramos enviar essa energia de amor e de cura, muitas vezes atravessamos nós mesmos, né, adversidades e somos nós os necessitados de receber essas energias. Então, eu vou colocar amanhã no grupo para vocês uma planilha de Excel. Eu não sei se aqui vai dar para vocês terem pelo menos uma noção. Isso daqui eu vou colocar apenas como um suporte para quem tiver interesse de trabalhar um pouco mais o seu planejamento em vários aspectos da vida, né? Então, é um projeto de vida que eu recebi em um curso. Vocês estão vendo aqui o ano de 2006, mas eu tinha feito já esse curso antes, eu fiz esse curso em 2001, e aqui ele coloca várias saúdes. Essa primeira que está aqui é a saúde física, então está aqui do lado para você definir as suas metas de saúde física. Aí logo abaixo vem a saúde espiritual. Esses logotipos que eu coloquei do lado são meus, mas a planilha está em Excel. Se você quiser mudar, né, e colocar alguma coisa que visualmente seja interessante para você, você pode colocar aqui as tuas metas. Eu coloquei 4 linhas, né? Então, para cada uma dessas saúdes, você coloca 4 metas. Pode colocar uma só, pode pôr 3, enfim. Aí, em seguida, a metas intelectual, familiar, social, profissional e financeira. Quer dizer, se nós realmente nos propusermos a ter um documento como esse no nosso computador, no nosso celular, e se a gente procurar trabalhar isso, não de forma técnica, né? Ali não vai ter ninguém supervisionando você. Ali é uma conversa de você com você mesmo, né? Quem vai dar a meta, quem vai fazer o planejamento é você. Não vai ter ninguém cobrando ali: olha, você prometeu que ia perder 10 quilos em 2 meses. É você com você mesmo, né? Se você colocou na sua saúde física que você quer perder 10 quilos em 2 meses, né? O que efetivamente você está fazendo para isso, né? Ah, eu entrei numa academia. Tá bom, mas você entrou numa academia
e comentou com o seu instrutor que você quer perder 10 quilos em 2 meses para que ele te dê os exercícios corretos para isso? Porque senão você vai estar um ano na academia e não vai perder os 10 quilos, porque você pode estar recebendo ali. Eu não sou, né, técnico em academia, mas enfim, você pode estar recebendo ali exercícios para fortalecer o braço, para fortalecer a perna, mas não é para perder peso. Aí você tem uma meta intelectual. Eu quero ler um livro por mês, né? Mas se você não ler uma página, pelo menos todos os dias, não vai ser no 29º dia que você vai ler o livro inteiro para cumprir aquela meta do mês, né? Então, no fundo, quando a gente faz esse planejamento, né, são nos pequenos detalhes, né, voltando lá na semente do começo da nossa conversa, se essa semente não receber água, né, se ela não romper aquela casca e começar a germinar o potencial que tem dentro dela, se ela não se tornar uma pequena folha, um pequeno galho. Existe, então, todo um processo até ela se tornar uma flor, até ela se tornar uma árvore e gerar um fruto, né? Então, planejamento é assim. E planejamento é uma coisa tão presente na nossa vida, e toda vez que a gente fala sobre ele, dá aquela impressão assim: ah, mas é muita regra, né? Mas quando você faz um planejamento com você mesmo, né, é, você coloca essas regras. E aí você vai perceber que você pode alcançar absolutamente tudo o que você se propuser, né? E quando você não estiver alcançando alguma coisa a que você se propôs, você vai olhar com frieza naquele planejamento seu e você vai ver que alguma coisa você deixou de fazer que era necessário ser feito, né? E fazendo isso em todos os aspectos da nossa vida, num relacionamento. Ah, eu estou de olho naquela pessoa, né? Eu quero namorar com aquela pessoa. Eu estou fazendo é, algo que faça com que aquela pessoa olhe para mim e tenha o mesmo interesse. E quando eu começo a me relacionar com essa pessoa, eu estou entregando a ela o que eu estou querendo que ela entregue para mim, no nosso trabalho, na nossa igreja, né? Vejo que nós somos muito de falar, vejo que nós somos muito de querer aprender, de ouvir, de ler, de participar. Eu devo ter na minha casa talvez uns 200 livros. Quando eu me dou ao luxo, ao direito de reler qualquer um desses livros, eu olho para eles e falo: nossa, quanta coisa boa eu já tinha lido, já tinha meditado, visto e não coloquei em prática, né? Eu sei que tem pessoas que estão aqui na sala que já fizeram esse treinamento. Eu não vou falar a respeito diretamente por respeito a quem dá o treinamento, mas existe vários cursos que falam, por exemplo, sobre tela mental, né? E quando se fala sobre tela mental, é justamente para que você possa mentalizar o que você deseja e possa trabalhar para alcançar aquilo que você deseja. E quando se fala de tela mental, existem dois princípios básicos que nos é colocado, que se a gente realmente colocar esses princípios em práticas, a gente alcança aquilo que você idealizou na sua tela mental. Um deles chama-se
Desejo real. Parece bobo, parece simples, mas como é difícil nós entendermos o que realmente a gente deseja. Porque querer é uma coisa, né? Querer um carro novo, querer uma casa na praia, querer uma roupa nova, querer fazer uma viagem. Agora, desejo real é algo muito mais profundo. É algo que, assim, eu quero aquilo e vou fazer todo o possível para conquistar aquilo, né? Então, eu quero fazer aquela viagem, então eu vou me planejar para juntar o dinheiro necessário, vou me planejar para fazer o roteiro, enfim, eh, eu tenho que realmente desejar tanto aquilo que eu vou ser capaz de deixar de comer fora para guardar aquele dinheiro para a minha viagem, eu vou deixar de comprar uma roupa nova para guardar o dinheiro para fazer aquela viagem. Isso é um desejo real, né? Mas muitas vezes a gente escolhe fazer uma viagem, né? Mas não quer abrir mão de uma roupa nova, de um passeio, e aí a gente vai adiando, né? Estou citando a viagem é um exemplo, poderia ser um carro ou qualquer coisa que o valha. E o outro, a outra regrinha vai para a tela mental chama-se ausência de conflito. Isso é uma outra coisa também que eu acho perfeita. Eu quero fazer a viagem, mas o dólar está muito caro, mas eu tenho medo de andar de avião, mas eu não sei falar a língua grega e quero ir para a Grécia. Então eu coloco uma série de conflitos que vão interferir no meu planejamento, na minha tela mental. Veja, eu aprendi isso, deve fazer já perto de uns 20 anos. Imagina que eu coloco isso em prática em tudo que eu quero realizar. Quando nós fizemos esse curso, eu e a Inês, nós morávamos de aluguel. E a primeira coisa que a gente pensou foi: vamos fazer uma tela mental para comprar a nossa casa? Né? E a gente tinha esse desejo real. A dona da casa onde nós morávamos, os donos, né, moravam no Mato Grosso. E eles tinham um negócio de pneus lá no Mato Grosso. Um dia ela ligou para minha casa, foi minha filha que atendeu e falou para minha filha assim, eu não estava, né? Falou para minha filha, fala para o seu pai que eu quero vender a casa para ele. E aí o primeiro pensamento que veio para mim, o que adianta ela querer vender a casa para mim? Eu não tenho dinheiro para comprar a casa, né? Aí ela me fez uma segunda ligação, conseguiu falar comigo e falou para mim, Renato, eu quero vender a casa para você. Quanto você acha que vale a casa? E eu falei para ela, mas a senhora quer que eu coloque preço no seu imóvel? Falou, mas Renato, você mora aí na região, eu confio em você. Você vai falar um valor e, logicamente, eu vou analisar, né, se o valor está dentro do que eu quero, não quero, enfim. Falei, imagina que eu vou colocar o valor do seu imóvel, enfim. Desconversei. Passou um tempo, esse casal veio para Guarulhos, eu moro em Guarulhos, foi no meu escritório e falou para mim: nós queremos vender a casa para você. Qual é o valor que você pagaria na casa? Bom, para não esticar muito a conversa, nós descobrimos, eu fiz uma proposta para ela, que seria para fazer o pagamento direto a ela. Ela falou que dessa forma ela não poderia, porque ela precisava do dinheiro para comprar um outro imóvel, lá onde eles estavam.
E aí nós descobrimos que uma amiga de escola da minha filha, a mãe era gerente da Caixa Econômica. E que a Caixa Econômica, naquela época, estava aceitando 10% de sinal para você comprar um imóvel. E que a taxa estava baixíssima. Se não me falha a memória, não chegava a 7% ao ano, né? Moral da história: a Caixa aceitou os meus extratos bancários como comprovação de renda, 10% de sinal era um valor que eu podia dar, consegui então rapidamente o empréstimo e compramos a nossa casa, que hoje já acho que falta só 1 ou 2 anos para terminar de pagá-la, felizmente, né? Naquele momento, eu tinha conflitos que foram sendo eliminados porque nós tínhamos um desejo real de ter o nosso imóvel, né? Bom, Renato, então agora você aprendeu, né? Você consegue tudo que você quer na vida, né? Lógico que não, né? Lógico que eu continuo cheio de conflitos para uma série de coisas. Lógico que eu continuo desejando uma série de coisas, mas fico colocando outras prioridades na frente, né? Mas eu estou fazendo junto a vocês um exercício de dizer assim: a fórmula nós conhecemos, está nas nossas mãos sempre, né? A gente não ouve sempre que as respostas estão dentro de nós, né? Quando nós procuramos falar sobre fé, sobre Deus, sobre Jesus, sobre Buda, enfim, é muito comum nós ouvirmos, né? As respostas estão dentro de você, né? Para nós conquistarmos matéria, espiritualidade, desenvolvimento mental, tudo isso já passou e passa nas nossas mãos. E tenho certeza que cada um de vocês, inclusive esses que estão com a janelinha fechada, estão pensando agora comigo: poxa, é mesmo, eu já eu já aprendi algo semelhante a isso e não coloquei em prática, ou eu já coloquei isso em prática e consegui algumas coisas na minha vida e parei de colocar. Poxa, eu já li um livro que falava alguma coisa a respeito disso. Eu já assisti um bate-papo de alguém que me trouxe uma ideia que me agradou muito e eu não coloquei em prática, né? E planejamento é isso, né? Planejamento é nós entendermos que toda a construção da vida tem um plano maior por trás e que toda a construção da nossa vida, mesmo entendendo a profundidade do que o Denis colocou, do fluxo da vida, até para o inesperado, quando nós temos essa capacidade de planejar, né, fica mais fácil de nós contornarmos e entendermos o inesperado na nossa vida. Agora eu já falei demais, vocês façam o favor de compartilhar, de contribuir com a experiência de vida de cada um de vocês, que eu tenho certeza que é muito rica e vocês devem ter histórias semelhantes para estar compartilhando. E eu posso ir perguntando também. Tadeu, por favor. Ô, Renato, hoje eu tô mais falante que você aí, Que bom. mas enquanto o pessoal aí levanta a mão. Você me lembrou uma história que teve um grande músico que fez um concerto, pode ser Beethoven, Mozart, não importa. Aí, depois do show, né, aí uma mulher foi lá cumprimentá-lo e, né, falou assim, nossa, né, parabéns, né, pelo seu talento. Eu daria a minha vida para
ser um músico tão competente como você? Aí ele respondeu assim: mas eu dei a minha vida para isso. Então, fala da importância da persistência, da disciplina, né? Aí ele complementa que esse músico, né, que se ele passar um dia sem tocar, ele percebe que ele dá uns vacilos, ele erra alguma coisa. Se ele passar 2 dias, as pessoas que são músicos, que têm ouvido musical, também percebem que ele errou. E se ele passar 3 dias, então qualquer pessoa leiga vai perceber que ele errou. Então, tipo assim, falando da importância da disciplina, da perseverança. Então, quando a gente vê um atleta que ganhou aí uma medalha de ouro, a gente fala assim, nossa, esse cara tem um talento, né? Mas a gente se esquece que a vida dele gira em torno daquilo. Ele tem um preparador físico, ele tem uma dieta, ele tem horário de sono, a vida dele gira em torno daquele esporte que ele pratica. Então, às vezes, a gente se esquece disso, né? A gente vê uma pessoa bem-sucedida em qualquer área e a gente quer ser bem-sucedido também dentro do que a gente almeja, do que a gente sonha, mas a gente esquece que tem que pagar o preço, né? Então, tipo assim, você quer chupar a jabuticaba, que é uma das minhas frutinhas prediletas, mas você tem que esperar 25, 30 anos, né? Então, desde da sementinha até que ela produza. Então, essa época aqui de final de ano, a gente faz 1000 projetos, 1000 planos, 1000 sonhos, mas a gente se esquece que para chegar lá não basta sonhar, é uma parte do processo, né? Não tenha dúvida. A gente entra nessa egrégora de renovação, mas é importante ter o planejamento que você está trazendo para a gente aí, né? Como a metodologia de você fazer esse planejamento e você praticar, né? Ter perseverança, ter persistência e dedicar um tempo da sua vida. Então, como você falou do livro, não adianta você dizer assim, eu vou ler esse livro aqui esse mês, um livro de 200 páginas. Mas você vai deixar ele para começar a ler, né, no dia 29 de janeiro, você não vai dar conta. Então, você precisa dividir, né, os seus projetos em pedaços mastigáveis, né? Então, tipo assim, são 210 páginas, né? Tem o mês tem 30 dias, eu vou ter que ler 7 páginas por dia. Então, a gente precisa pegar esse sonho, separar ele, né, em metas, em planejamento e estratégias para poder chegar lá. Então, é isso. Só reforçando isso que você contou, essa história do maestro, no esporte tem duas histórias que são muito contadas. Uma é do Oscar Schmidt, do basquete, o Mão Santa, né? Que foi um dos maiores jogadores do mundo de basquete. Ele sempre conta que ele treinava 1000 arremessos por dia, que a mulher e o filho dele ficavam com ele na quadra, devolvendo, jogando bola para ele poder ir arremessando, né? E ele foi um dos maiores arremessadores que o basquete conheceu. E o Pelé, toda vez que terminava um treino do Santos, ele ficava sozinho no gramado treinando cobrança de falta, né? Colocava aquelas barreiras de madeira, enfim. Então, se tornaram o Mão Santa e o rei do futebol, não foi só por dom divino, foi por muito treino, né? Então, e isso, né, a história do maestro e essa história dos dois esportistas traz para a nossa vida o quanto a gente está disposto, né, a dar a nossa vida por aquilo que a gente quer alcançar. É muito bem colocado isso. Denis, Cláudia, por favor. Queria dividir um aprendizado que eu tive hoje com vocês, é, até pela pirâmide que foi colocada no aprendizado, né? E de que a gente assimila 95% quando a gente ensina as pessoas, né? É até uma reflexão que, como todos vocês sabem, a gente faz parte lá da escola de filosofia, e eu estava com uma tia hoje aqui em casa, e aí foram algumas coisas que me chamaram a atenção
durante o dia, né? A primeira, quando se fala em vida eterna, né? Eu vou chegar na questão do planejamento. Eu comigo, pensando, refletindo, a vida eterna é quando eu ensino algo, né? Alguma coisa para alguém, ou aquela pessoa visualiza o exemplo que eu dei, e mesmo eu não estando aqui nessa vida terrena, ela vai reproduzir aquilo e vai passar para outras pessoas. Aquilo que eu ensinei, aquilo que ela aprendeu, ou aquilo que ela visualizou num ato que eu tive. E esse aprendizado, ele se eterniza, né? Isso é uma verdadeira vida eterna. E aí, eu estava aqui com o meu neto e tal, aí eu chamei essa minha tia, aí estavam meus outros sobrinhos, falei, pode vir também. Aí veio outro meu tio, tudo. Aí todo dia de manhã eu estava levando ele para ele ficar tocando nas plantas, né? Ele percebendo a textura, a natureza e tocando na árvore, que tem uma árvore aqui atrás. Aí quando eles chegaram perto de mim, eu falei assim, ó, quer ver como Deus conversa? Quer ver como Deus conversa? É assim. Aí o meu netinho começou a tocar na árvore, aí ele fazia assim, no movimento, meio que queria abraçar e começava, que ele não fala ainda, né, 10 meses. Aí eu falei para eles, ó, Deus conversa assim. E depois eu tava na piscina, tudo. Aí meu cunhado tá até aqui. Aí eu, voltando nessa questão do planejamento, aí o nosso primo perguntou para ele assim, pô, e aí, cara, quais são os planos para 2025? E é sensacional isso, né? Aí ele falou assim, meu plano é estar vivo a cada dia. Eu na piscina eu parei na hora. Aí eu falei assim, eu não sei se tem a ideia da profundidade do que ele diz, porque para mim caiu assim, ó, que é o que a gente está buscando aqui, né? Se dentro da pirâmide, 95% do que eu ensino, claro que passa por todos os outros estágios, né? Mas a gente busca todos os movimentos que a gente possa fazer para que a nossa vida seja o mais linear possível, o melhor possível. E aí vem um cara, tá aqui e tal, né? Meu plano é estar vivo, cara. Eu tenho que ver o agora. Ó aqui, ó. Ó como é que eu tô aqui, ó. E ele, ó a vibe que eu tô aqui, ó. Nossa, show de bola, tá? Eu dentro da piscina, Renato, eu viajei tanto, 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 tanto. Eu falei assim, cara, o meu plano é estar vivo. Aí, assim, bom, acordar, fazer o que há de melhor, é conversar com Deus, levar o neto, é mostrar para as pessoas o amor, é a intenção, né, que a gente tem. Esse é o plano de estar vivo, né? Eu não sei se ele vai se é dentro dele o que ele quis dizer, mas é um planejamento diário dessas pequenas coisas que vão eternizar, que vão nos levar à vida eterna, que vão os legados que são deixados, onde são perpetuados, por isso grandes ensinamentos, né? Atemporais, que você busca frases de grandes filósofos e que ficaram para todas as vidas. Esse é um grande planejamento, assim, né? Como falou, o sinônimo de inteligência divina, na frase que você falou. Então, assim, muita, eu vou bem por essa linha, tá? Eu sou, eu aprendi com a vida a lidar com o improviso. Eu aprendi. É uma coisa que eu busquei. Mas hoje é uma vida eterna para mim, é um legado. Então, eu gosto de reproduzir isso, porque me traz muito para o agora, me traz muito para o hoje.
me traz muito para o momento. E, e aí eu fico nessa linha tênue quando traz uma maneira de planejar a vida, né? De, de olhar as coisas minuciosas, deixá-las de maneira que a gente não erre, não dê abertura para que exista improvisos, que exista mudanças, que existam erros. Então, hoje eu trago de maneira muito mais leve. Então, o maior planejamento da minha vida, o maior de todos, né, já contei essa história aqui várias vezes, mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar, foi o da grande família, né, que você trabalha, que você casa, e você compra a casa e você vai ter um filho. E, teoricamente, quando aconteceu, deu errado. Foi o maior de todos. Eu trabalhei, velho, fiz direitinho, acordava às 5 horas, comprei os móveis, fui em todos os exames, fiz tudo, 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 tudo. Mas deu errado. Olha que interessante. Deu errado no sentido não de hoje meu filho ter a deficiência, que é um erro. Não, deu errado um planejamento da maneira como eu pensei que fosse, porque o processo ele deu totalmente certo. Essa é a diferença. Tá bom, eu vou ler um livro durante em janeiro. Que livro você vai ler? Ah, não sei. Para que você vai ler? Ah, não sei. Vou ler porque é minha meta intelectual. Isso é meta? Talvez não seja. Talvez você esteja indo numa manada aí onde muitas pessoas colocam, não, leia 3 páginas por dia. Você vai ler 3 páginas, tá bom, você pode ler. Mas do que, para quê e o que você vai fazer com isso? Se você não tem um propósito em relação a isso, você muito bem escreveu um livro sobre isso, cara, não adianta você ficar lendo 3 dias. Não, ensina alguém a fazer algo que você já sabe. Você vai ter muito mais aprendizado. Vai ser muito melhor, né? Então, até para fazer um planejamento, inicialmente você precisa olhar para aquilo, tá? Eu vou planejar que. E que é que eu quero planejar aqui? Né? Então, enfim, era essas pílulas de reflexões que eu tive hoje, de aprendizado, né? Que ficaram, que pode auxiliar nos meus planejamentos futuros aí, o que a gente possa pensar junto, né? Só para dividir aí com vocês. Valeu. Tem alguém do seu lado que deu certo. Ah, deu. Essa deu muito certo. Né? Obrigado, Denis. Pode- Posso falar, Renato? Ô Zé, peraí que a Inês levantou a mão primeiro, depois eu coloco você, tá? Maravilha. Vai, Inês. Não, é dentro disso que o Denis falou, um pouco do que eu falei a gente aprende, né, das nossas ferramentas, voltando aqui para o início da nossa egrégora, que o inesperado, ele está aí para nos ensinar, né? E a gente, até nessa busca toda de autoconhecimento, a gente começa a entender que são oportunidades. Então, dentro do que o Denis falou, realmente, você pôr como meta simplesmente ler um livro, ou tantos livros, ou fazer tantas coisas, não faria sentido algum. Oi, lindona! Mas óbvio que a gente tem que começar de lá, dos nossos objetivos, aí para você alcançar
o conhecimento sempre é muito importante, né? Então, até se você não buscar, como você falou do seu cunhado, né, que é viver, e aquilo te chamou a atenção, né? Mas simplesmente ele quer viver, mas eu não sei se isso a gente tem controle. Mas já que ele quer viver, para quê, né? É a intenção, né, que vai fazer a gente buscar e se superar e aprender. E cada um no seu tempo, né, na sua capacidade e tudo mais. Mas é isso, né? Só para complementar um pouquinho. Valeu. Zé, por favor. Maravilha. Bom, não vou falar Feliz Ano Novo nem nada, porque já falaram todo mundo, né? Mas dentro do tópico que você comentou aí, do imprevisto, né, que a Inês acabou citando agora também, eu venho há algum tempo já tendo na mente o seguinte: a vida nos testa. Então ela vai nos testar em todas as coisas que vão acontecer, que estamos programando fazer. E se algo saiu fora do controle, nós estamos sendo analisados. Analisado a nossa paciência, a nossa compreensão, nosso amor, a nossa tolerância. É um momento crucial para analisar não só, eu diria o seguinte, todo mundo que está envolvido, todo mundo do grupo. Os que entraram antes, que conseguiram entrar, os que não conseguiram entrar. Então, qual foi o seu pensamento naquele momento? Não o seu particularmente, mas de cada um. Qual foi o pensamento? Qual foi o sentimento? Qual foi a emoção? Que é o que a gente aprende. A gente tem que ser um guardião desses pensamentos, dessas emoções. Tá certo? Então, a vida nos testando. Lógico, podemos criar mecanismos para minimizar os impactos das coisas que vão ocorrer? Podemos. Então, esse é um ponto, é o meu ponto de vista, tá certo? Acho que muitas coisas que o Denis falou, o Tadeu também falou, você também falou, são maravilhosas. Acho que a noite foi muito boa. A vibração da Inês, cara, foi espetacular. Foi espetacular, né? E um outro ponto que é importante ressaltar, tá certo? Mesmo nós sendo um grupo que tem muito conhecimento, que teoricamente estamos meio que um pouco descolado da massa, ainda assim nós temos entendimentos diferentes. Essa ferramenta, esse curso que você fez lá em 2000, eu fiz PNL antes de 2000, lá em 80 e tralalá. E aí a PNL te orienta muitas coisas sobre isso. Então, hoje em dia tem um monte de curso, cada um com um nome ou com subnome, e que, no fundo, vai usar o quê? Que você se programe mentalmente e se foque naquilo e seja eficiente naquilo. E você vai ser uma máquina eficiente. Até um certo momento que você vai falar assim, cara, mas será que isso é viver? Então, o seu ponto, eu me vejo nesse ponto, quando você contou a história da aquisição da sua casa. Eu tenho a minha casa que eu construí. Entendeu? Eu era altamente eficiente, altamente empresário. Hoje em dia eu falo assim, cara, mas eu não preciso de tudo isso. Eu não quero tudo isso. Então a gente muda, né? Agora, eu vou me alienar a um processo, a uma metodologia que é altamente eficiente para ter rentabilidade, ter lucro, ter as coisas? Ou eu vou ser mais humano, filósofo,